E galera, a coisa não tá nada boa pra Rockstar Games. Isso porque eles acabaram confirmando por acidente uma série de vazamentos relacionados ao GTA 6 ao se defenderem na justiça contra as acusações dos 34 ex-desenvolvedores do estúdio, passando por um incidente real de proporções desastrosas no principal estúdio da Rockstar Games. E o fã sortudo da Rockstar Games que vai jogar o GTA 6 antes de todo mundo. Mas infelizmente, não é pelo melhor motivo possível. E olha, tem tudo isso e muito mais, porque esse é o compilado de notícias mais completos do GTA 6 que você vai ver essa semana. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, nessas últimas semanas eu já atualizei vocês sobre a grande crise que a Rockstar Games vem enfrentando com seus ex-desenvolvedores. Inclusive nessa última semana teve a atualização desse caso, onde a Rockstar Games teria saído campeã das audiências preliminares. Se você ainda não conferiu meu vídeo comentando sobre esse assunto, tá perdendo tempo, né? Já clica nesse cardzinho aqui em cima, mas eu vou estar deixando o link na descrição também, pra vocês conferirem que sem dúvidas vai se complementar com esse conteúdo aqui. O fato é que, a partir das argumentações que a Rockstar Games precisou fazer na corte para comprovar a legitimidade dessas demissões, acabou revelando uma linha do tempo curiosa, que no mínimo poderia identificar quais desses vazamentos eram reais. Como, por exemplo, uma das demissões aconteceu em novembro de 2023, muito antes da demissão desses 34 funcionários, que culminou em todo esse processo. E bom, curiosamente, alguns meses antes dessa data, em outubro de 2023, muito antes até do primeiro trailer oficial do jogo, já rolou alguns vazamentos que revelavam algumas informações até relacionadas ao modo história do jogo. E curiosamente, rapaziada, alguns dos pontos abordados naquele vazamento se confirmaram. E bom, rapaziada, esses primeiros vazamentos começaram a rolar lá em outubro de 2023, muito antes do lançamento do primeiro trailer oficial do jogo. E essas informações partiram inicialmente através de posts do Reddit. Só que acabaram reverberando após o youtuber Legacy Killa compartilhá-las no Twitter. E um mês depois, em novembro de 2023, esse funcionário especificamente, que teria sido relacionado a esses vazamentos, acabou sendo demitido pela Rockstar Games. E olha que a gente não tá falando de um vazamento qualquer, e sim de informações que só seriam do conhecimento de pessoas relacionadas diretamente à Rockstar Games. E olha, aqui fica o alerta pra você que não curte nenhum tipo de spoiler. Pula pra esse minuto que tá aparecendo aí na tela, onde eu vou estar mencionando apenas aspectos relacionados ao gameplay, física e dinâmicas do jogo. Mas olha, apesar de eu não curtir nenhum tipo de spoiler, principalmente relacionado ao modo história, essas informações que eu vou mencionar aqui a seguir não comprometem, do meu ponto de vista, a experiência dos jogadores ao descobrir os desdobramentos do modo história do GTA 6. Mas é válido eu mencionar alguns pontos desse vazamento, porque eles podem confirmar que essas informações são reais de fato. Então, se você não se importa com esse tipo de conteúdo, com spoilers ou coisa do tipo, quer entender melhor como pode funcionar o modo história do GTA 6, fica ligado aqui nesse vídeo que você vai ver que essas informações podem estar corretas. Bom, um dos pontos que é válido mencionar é que esses vazamentos já têm 2 anos, rapaziada. E eles foram revelados cerca de 2 meses antes do lançamento do trailer oficial do GTA 6, o trailer 1, e vieram das mesmas fontes que inclusive teriam revelado a portais como Rockstar Universe e até mesmo o jornalista Jason Schreier de que a Rockstar Games iria anunciar o trailer no dia 1º de dezembro daquele ano. E a informação mais delicada desse vazamento é que a personagem Lúcia teria um filho na história do jogo e que essa criança seria abandonada em uma delicatessen, que seria uma espécie de loja de produtos importados do segmento gastronômico, e isso aconteceria antes de um roubo a banco em que ela participa, no qual não acaba bem e ela acaba sendo presa. E esse seria o início da história da Lúcia. Então, aparentemente, esse filho dela só apareceria em uma espécie de flashback para dar contexto aí do background da história da Lúcia. E pelo que tudo indica, esse filho não é do Jason. But the kid is not my son.
Essa música com certeza vai ter no GTA 6, mano. E aí que entra a informação que pode comprovar que todo esse vazamento aqui é real. Porque muito antes do primeiro trailer do jogo, nesse vazamento já revela que a Lúcia entraria em condicional. Ou seja, que ela estaria presa, mas acabaria sendo solta por bom comportamento ou por uma boa conduta. Informação essa que só é revelada oficialmente no primeiro trailer do jogo. Então, pela minha compreensão, é como se até esse ponto do modo história, o Jason e a Lúcia nem se conheciam. Mas, de alguma forma, o Jason acaba incumbido de buscá-la ali no presídio, onde eles acabam se conhecendo, planejando próximos serviços e, consequentemente, se apaixonando no meio do processo. Ele aborda um ponto também muito interessante que pode comprovar no futuro que essas informações são reais. Isso porque ele menciona o nome de um dos estabelecimentos que serviriam como local de planejamento das missões do jogo, pelo menos ali dessa fase inicial, que seria um nightclub chamado Vault. E sobre o início do modo história com Jason, ele afirma que na primeira missão de fato do jogo, você vai controlar o Jason em uma missão que ele precisa perseguir um avião que tá prestes a pousar e ser carregado com mercadorias de um vendedor russo. E ele ainda diz que aparentemente o Jason iria conhecer esse cara e planejar junto a ele uma missão de roubar outras mercadorias, o que faria bastante sentido levando em conta o que a gente já tem de informações oficiais reveladas a respeito do Jason, que basicamente só saíram no trailer 2, como aquelas imagens que mostra ele seguindo algumas aeronaves ou até carregando produtos ilegais nas aeronaves. Como é que o cara poderia prever tudo isso, né, rapaziada? Muito antes até do trailer 2 sair, que demorou mais de um ano. E bom, ele ainda fala que eles vão executar essa missão do roubo de mercadorias, só que eles acabam sendo perseguidos pela polícia e essa mercadoria acaba caindo no oceano. O que faz bastante sentido analisando o escopo do mapa do GTA 6, que é ambientado numa paródia da Flórida, chamada Leônida. Só que aí que tá a sacada, né? O que dá a entender que o Jason fica naquela região de Kiss, meio que só esperando a melhor oportunidade possível dele se levantar e ir recuperar aquela carga que caiu no oceano. O que traz também à tona algumas informações que já vazaram lá em 2022 de que teriam missões de coletáveis, né, ou exploração marinha, o que pode ter sido confirmado inclusive nessas últimas imagens reveladas pela Rockstar Games que mostram um pouco da vida marinha do jogo. Nesse mesmo post eles também comentaram sobre uma das habilidades especiais do Jason de encontrar itens de valores próximo a você, algo que a gente viu também lá no vazamento de 2022. E ele fala que isso não é uma habilidade especial como a do Franklin, em que você pode dirigir o carro ali com um handling especial, mas sim que isso faz parte de uma nova mecânica que pode ter sido inspirada lá no Red Dead Redemption 2, e que essa mecânica é revelada no roubo ao Hank's Waffles, que aparece nas imagens lá de 2022. É como se a Rockstar Games estivesse de fato focada em uma mecânica de encontrar lugares ou encontrar objetos em locais específicos, que é uma mecânica também bem inspirada no Red Dead Redemption 2, então isso pode ser muito bem explorado, até mesmo em missões de estranhos e doidos, mistérios, easter eggs, com aquela pegada que só a Rockstar Games sabe fazer. Inclusive, recentemente eu fiz um mega vídeo mostrando um dos maiores mistérios do Red Dead Redemption 2, que só foi descoberto mais de 7 anos depois, e que tá bem perto de ser solucionado, e que inclusive pode ter uma ligação com o GTA V. Se você ainda não conferiu o meu vídeo comentando a respeito disso, convido você a clicar nesse cardzinho aqui em cima, e o linkão também vai estar na descrição. Galera, esse vídeo tá com quase 130 mil visualizações até o momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. Muito obrigado pelo feedback, e se você ainda não conferiu, vai lá e dá uma olhada, só pra você ter um vislumbre do que pode vir aí nos mistérios do GTA 6. E bom, no segundo post do Reddit, que também repercutiu bastante nessa época, eles falavam mais algumas informações adicionais que eu acho que hoje em dia já é do conhecimento da grande maioria do público, como o fato do estado ser chamado de Leônida, do mapa ser bem maior do que o do GTA V, mas não tanto quanto as pessoas esperam, algo em torno de 30 a 50% maior, mas muito mais denso e detalhado, e que aparentemente os planos da Rockstar Games é de expandir isso ainda mais no futuro. Eles falam também sobre regiões em torno de Miami, como se fossem espécie de ilhas, e que uma delas é inspirada fortemente em Bahamas, o que, vamos combinar, rapaziada, faria bastante sentido, ainda mais levando em consideração que lá em 2022 já haviam menções naqueles vazamentos sobre o Triângulo das Bermudas, que de fato é uma das regiões mais enigmáticas do mundo. E é óbvio que a Rockstar Games não ia perder a oportunidade de fazer um jogo na Flórida e envolver algum mistério relacionado a essa região. Só que para isso ser possível, 3 locais precisam existir no mapa do jogo. Primeiramente Miami, depois
Porto Rico e, como o nome já diz, Bermudas. E se essa parte do vazamento estiver correta, rapaziada, o mapa do GTA 6 pode ser muito maior do que a gente imagina. Ele fala também nesse vazamento que não teria ali a região baseada em Orlando, o que pode corroborar ali com os vazamentos que a gente tem ouvido até aqui de que não teria a Disney no GTA 6. Olha, isso é muito triste, levando em consideração que o jogo se passa num estado fictício baseado na Flórida, mas pode ser que a Rockstar Games tenha disseminado essa cidade ali, fundindo com alguma outra cidade do jogo. Só que ele fala que vai ter algumas regiões mais remotas, como a cidade no oeste, aparentemente fazendo uma paródia ao Fort Myers, e que também teria um forte, né, uma cidade inspirada em Fort Knox, onde haveriam barras de ouro escondidas. Ele fala também que vai ter uma trilha de motos ali ao redor de Lake Leônida, o que também corrobora ali com algumas imagens que a Rockstar Games revelou após o trailer 2, e que a maioria das casas e prédios seriam exploráveis, torno de 60% delas, e que também seria possível entrar em casas e apartamentos e explorar os seus interiores, que muitos deles seriam mais genéricos, mas com um certo nível de variação, e que os NPCs poderiam inclusive chamar a polícia caso tenha sua casa invadida, e eles vão até lá para tentar te prender. Ele comenta que pelo menos 2.000 dos prédios do jogo seriam entráveis, o que pode parecer um absurdo, né, rapaziada? Mas olha, falando de um jogo da Rockstar Games, eu não duvido. Só que se isso for real, rapaziada, o nível desse jogo vai ser muito mais absurdo do que a gente imagina, tá? Eu não consigo nem mensurar como é que é um GTA com 2.000 interiores exploráveis. Levando que o GTA V tem em torno de 90, 100 interiores exploráveis, isso seria um aumento de cerca de 1.900% em relação ao GTA V. Ele também fala sobre a possibilidade de alugar hotéis e motéis, o que pode ser confirmado com aquelas imagens do Starlet Hotel, que foram já reveladas pela Rockstar Games, mas que por outro lado também já estavam lá nos vazamentos de 2022, então não dá pra ter uma certeza a partir disso. Mas ele fala também que o sistema de cover foi totalmente retrabalhado, agora muito mais realista, e que até mesmo os residentes de Miami ficariam chocados com a curacidade que a Rockstar Games fez da cidade, incluindo nightclubs que inclusive são muito próximos das suas versões na vida real. E só pra finalizar, ele fala que a motosserra não vai estar presente no jogo, ao contrário do que muitas pessoas reportaram lá a partir dos vazamentos de 2022. O que vamos combinar é uma pena. Mas e aí, o que você acha que vai se confirmar dessa lista aí? Será que as informações que a gente tem até aqui são suficientes para confirmar que esses vazamentos são reais? E galera, duas rápidas notícias que aconteceram essa semana, mas a gente não pode deixar de comentar aqui nesse vídeo, e que estão relacionadas totalmente a Rockstar Games. Foi um incidente que teria acontecido no estúdio principal da Rockstar Games, a Rockstar North, que fica em Edimburgo, na Escócia. Isso porque por volta de 5 horas da manhã, uma das caldeiras responsável pelo aquecimento do prédio teria explodido, ocasionando um pequeno incêndio. E apesar da forte repercussão que essa notícia teve na mídia internacional, saindo em diversos portais, incluindo o Metro UK, a situação foi rapidamente controlada. A equipe de bombeiros de Edimburgo foi rapidamente direcionada ao local, e por volta de 9h50 da manhã toda a situação já havia sido solucionada. Além disso, o período em que teria acontecido esse incidente seria antes do expediente dos funcionários da Rockstar, o que garantiu com que nenhum funcionário fosse ferido no momento. Além disso, essa casa de máquinas ficaria no último andar do estúdio, em um ambiente totalmente controlado e preparado para situações desse tipo. Então fiquem tranquilos, tá? Porque ninguém se feriu e, obviamente, o desenvolvimento do GTA 6 não vai ser afetado. Além disso, a própria Rockstar Games já emitiu um boletim oficial garantindo que todos estão bem e a salvo, e os trabalhos no estúdio seguem normalmente. E agora, uma das melhores notícias dessa semana relacionadas ao GTA 6, tá, rapaziada? Um designer da Ubisoft teria feito um pequeno desabafo no seu perfil do LinkedIn, explicando que um familiar próximo a ele estaria enfrentando um câncer terminal. E ele também revela que esse familiar é um grande fã da franquia GTA, só que infelizmente, devido a essas circunstâncias, ele não deve viver até o lançamento do GTA 6. O que vamos combinar, rapaziada, é uma situação bem lamentável.
amigável. Então ele teria feito um pedido simples e bem humano, que alguém da Rockstar Games pudesse permitir com que esse fã jogasse o GTA 6 antecipadamente, nem que fosse sobre NDA. E ele inclusive sugere que esse seu parente moraria perto de um dos estúdios da Rockstar Games, no Canadá. Sendo assim, ele poderia ir ao estúdio, um ambiente totalmente controlado, para que esse sonho pudesse ser realizado sem comprometer a segurança do projeto. E galera, para surpresa de muitos, após algumas horas dessa postagem, ele fez uma atualização dizendo que o Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two Interactive, entrou em contato com ele e que aparentemente estava tudo solucionado, né? Ele iria conseguir jogar o game, apesar dele não poder revelar muitos detalhes a respeito disso. E o mais curioso, né, é que atualmente você não vai encontrar essa postagem. Ela foi apagada pelo Anthony Armstrong. Porém, algumas pessoas da comunidade conseguiram printar esses posts e dá até pra entender o motivo dele ter apagado isso, né, rapaziada? Pra garantir com que esse sonho seja realizado e não reverberar muito essa ação da Rockstar Games, né? Até pra evitar que outras pessoas apareçam pedindo a mesma coisa. Mas assim, no final das contas, apesar da Rockstar Games ser conhecida por ser uma empresa muito mais reservada, não revelar nenhum tipo de informação pros fãs e geralmente não fazer coisas desse tipo, né, de liberar o jogo pra alguém jogar antes do lançamento, que não seja a sua própria equipe de desenvolvedores, mas que também tem um coração fofinho ali por trás e que se envolve com a sua fanbase de uma forma muito respeitosa. E olha, não é a primeira vez que a Rockstar Games realiza esse tipo de ação. Isso porque tanto no Red Dead Redemption 2 quanto no GTA V, eles também já realizaram ali ações ou interações com fãs que enfrentavam algum tipo de problema de saúde, principalmente coisas mais sérias, mais graves, para garantir que esses fãs tenham no mínimo uma alegria nos seus últimos dias. E olha, apesar dessa situação lamentável que tá passando esse fã, você ser a primeira pessoa no mundo a poder jogar o GTA 6 sem ser um funcionário da Rockstar Games é no mínimo, rapaziada, uma conquista de respeito. Por mais que seja uma situação triste, mas o cara conseguiu zerar a vida. Então fica aqui o nosso badge de Mission Complete e mais respeito aí pra esse fã da Rockstar Games. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades que eu trouxe aqui pra você nesse vídeo? Tem um monte de vazamento aí pra vocês que podem ser reais. Essa situação caótica aí que a Rockstar Games vem enfrentando, mas no final das contas, mantendo aí o positivismo, mantendo o bom coração e ajudando os seus fãs até mesmo em momentos bem difíceis. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas novidades, vamos trocar uma ideia sobre isso, que a opinião de vocês é muito mais do que importante. E ó, se você tá gostando da cobertura incrível que a gente tá fazendo aqui no canal Sunny Play, trazendo todas as novidades do GTA 6 e muito mais, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tem rumor aí que o trailer 3 tá chegando e isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Inclusive dia 3 de fevereiro tem a próxima reunião de acionistas da Take-Two Interactive. A gente vai estar fazendo uma mega live aqui no canal Sunny Play a partir das 6h30. Então não perde tempo, já ativa o sininho pra não perder nada. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Por favor, né? Não vai embora sem deixar aquele like, é um pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser compartilhado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu sempre compartilho as novidades lá em primeira mão com vocês. Inclusive tem várias fotos incríveis lá no meu Instagram, até do presente que a Rockstar Games me mandou. Se você não conferiu ainda, cola lá e dá aquela moral pra gente. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!